Olá, eu sou Osana, fundadora da Escola de Nós, e que bom que você está assistindo a segunda aula desse evento, onde eu estou apresentando o método para você fazer suas próprias peças de macramê. Seguindo esse método, você vai poder aproveitar todos os benefícios que o macramê oferece. Um tempo só para você, combate ao estresse, ansiedade e depressão. Tudo isso através de um hobby delicioso. E você vai poder ainda se tornar uma profissional do macramê e ganhar dinheiro com a sua arte, vendendo peças que você mesma idealizou, sem precisar copiar de lugar nenhum. Isso tudo, mesmo se você nunca fez nenhum artesanato, se acha que parece difícil demais, ou se você acha que só aprende macramê quem tem habilidades manuais. Ou mesmo se você não tem tempo sobrando e acha que por causa disso não vai dar conta. Eu vou te mostrar como tudo isso não é verdade e tudo que você precisa para aprender macramê é um método simples e didático que vai te mostrar tudo que você tem que fazer e vai te levar do zero até produzir as suas próprias peças de macramê. E se você até já faz macramê, mas ainda não tem a liberdade para criar as peças que deseja, eu quero te apresentar o caminho, o mapa para fazer isso acontecer. E na aula de hoje eu vou acabar com duas das maiores dúvidas de quem começa no macramê de uma vez. Primeiro, eu vou te ensinar os tipos de linha que eu mais uso para fazer minhas peças. E eu vou te provar que você consegue aprender macramê mesmo se não tiver os materiais ideais. E depois eu vou te mostrar como calcular a medida dos fios para cada peça de uma maneira rápida e descomplicada. Muita gente me fala que tem receio de fazer macramê por causa disso. Mas, Osana, e se faltar linha? E se sobrar? O que eu faço? Se esse é o seu caso, fica tranquila, tá tudo bem. Fica aqui comigo até o final dessa aula, porque eu vou te mostrar que seguindo o método certo, fica tudo muito mais simples do que você imagina. Mas antes de eu te dizer tudo isso, eu queria que você prestasse bastante atenção nesses depoimentos. Dentro de mim, eu falei, eu nem costurar eu aprendi, que eu fui para aula e eu não consegui aprender, eu não fui para frente com crochê, eu não sei bordar, eu não sei, eu não vou. Aí eu falei, eu pensei que era comigo, coitada de mim. Sempre me interessei por essas coisas, mas nunca consegui aprender nenhuma técnica. Eu já tentei tricô, crochê e não conseguia. Na minha cabeça era uma coisa impossível de eu conseguir fazer, né? Jamais eu conseguiria fazer um negócio daquele. Nunca peguei num crochê, num nada. Nunca fiz nada parecido. E eu tinha muito medo. Eu tinha medo porque eu achava que era muito complicado. E daí eu falava, nossa, eu queria muito aprender a fazer. Mas eu achava que não era para mim, que era muito. Eu pensava que eu nunca ia aprender nenhum ponto e aprendi assim, né? Rápido, porque a gente, quando chega a uma certa idade, a cabeça não ajuda muito, né? Mas com isso ali me abriu a mente. Tem pessoas por aí talentosas demais, mas que talvez não tenham se descoberto. E eu queria dizer para essas pessoas que a gente tem muito mais talento e a gente pode muito mais do que a gente imagina. Qualquer pessoa que quiser fazer, consegue. Eu disse para a Patrícia, não aprende quem não quer, porque olha, do jeito que é bem calmo, bem tranquilo, daí a gente vai passo a passo ali, bem certinho e faz. Tem pessoa que acha que não consegue, mas consegue sim. Quando eu entrei para a Escola de Nós, com uma semana eu comecei a produzir as minhas próprias peças, com as medidas certas, com os nós que eu queria fazer. Quando eu penduro os fios na minha base, para mim aquilo ali é como se fosse uma tela, que eu tenho a possibilidade de fazer o que eu quiser dali. Eu só não posso começar a falar muito daquilo ali, porque senão eu não sei nem se eu consigo terminar de falar, porque significa muito para mim. Eu faço macramê ali, tô fazendo, naquele momento ali sou só eu. Essas daqui são as peças que eu já faço e faz 2 meses só que eu faço macramê. A nossa capacidade é gigante e às vezes fica assim tão escondidinha, a gente fica tão escondidinha, amedrontada, medo de não dar certo. Se eu conseguir fazer macramê,
todo mundo consegue. Você deve ter percebido que no começo elas tinham dúvidas se iam conseguir, mas deram um passo de confiança e, seguindo um método prático com a minha orientação, já estão realizando peças que mal conseguem acreditar que foram elas mesmas que fizeram. E se você por algum motivo ainda não tem certeza se você consegue, ao longo dessa aula eu vou te mostrar como eu venho ajudando mulheres do Brasil inteiro a superar seus próprios limites e criar suas próprias peças de macramê sem precisar de tutorial. É maravilhoso ver como uma comunidade incrível está se formando. Um movimento de pessoas que estão descobrindo no macramê uma maneira de transformar suas vidas para melhor. O movimento Nós que Transformam. E eu quero agradecer pela enxurrada de postagens e comentários que já foram deixados na comunidade do nosso evento. Foram milhares de publicações e é humanamente impossível responder a todas, mas eu e minha equipe nos esforçamos ao máximo para responder a maior quantidade possível. Mas se por acaso a gente ainda não conseguiu te responder, coloca de novo o seu comentário lá na comunidade, que a gente vai continuar tentando responder o máximo de publicações que a gente puder. E se você está aqui e ainda não assistiu a primeira aula desse evento, eu recomendo que você assista, porque nela eu mostrei o jeito como a maioria das pessoas tenta aprender macramê e expliquei por que ele tende a levar à frustração. O link para assistir vai estar no seu e-mail, mas você pode simplesmente clicar aqui em cima nessa página mesmo. Eu acredito que para ter sucesso no macramê é importante começar do começo, dos fundamentos. E por isso, na primeira aula, eu te apresentei alguns dos nós fundamentais do macramê e contei porque eu acredito que essa é a melhor hora para aprender. Nós começamos juntas a praticar esses nós. Inclusive, eu disponibilizei um vídeo extra só com a prática dos nós em detalhes. Eu te contei também o perigo de se tornar um zumbi de tutorial e como a gente pode fugir disso e aprender macramê de verdade. Eu mostrei também a história de várias das minhas alunas que começaram do zero, sem ter nenhuma habilidade manual e que hoje criam suas próprias peças e têm o macramê como sua fonte de renda. Só que eu quero deixar uma coisa muito clara para você. Essa oportunidade é muito real sim, mas não é mágica. Não é uma pílula mágica que você toma e pronto, está fazendo macramê. É um processo que na maioria das vezes não é demorado não, mas é um processo. Uma série de técnicas, exercícios e hábitos que juntos contribuem para a construção de uma prática leve, divertida e produtiva. Tudo muito simples, mas muito eficaz. E apesar de alguns casos parecerem milagre, não é milagre não, ok? É método. Lembra que eu te falei na aula anterior que quando eu conheci o macramê, isso mudou a minha vida de uma maneira muito especial? Eu tinha essa energia dentro de mim. Tinha vontade de fazer as coisas, de aprender coisas novas. E o macramê me permitiu me reconectar comigo mesma e descobrir uma nova paixão. Como eu não queria ficar dependendo de tutorial, comecei a me comunicar com especialistas do mundo todo. Estudei centenas de referências e, por muito tempo, eu fiquei imersa nesse processo de aprendizado. Fui experimentando materiais, acessórios, comprei linhas de todos os tipos e comecei a colocar em prática o método que me permitiu evoluir rapidamente, ganhando autonomia para realmente criar e me expressar sem depender de receita pronta. E tudo isso em poucas semanas. Eu fiquei fascinada e tomei como missão ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir a também ter os mesmos benefícios que eu. No começo, eu dava oficinas presenciais que foram maravilhosas, mas a logística complicada de deslocamento e o número limitado de alunos que eu podia atender por vez me impulsionaram a buscar uma solução melhor. Foi então que, com a ajuda dos meus filhos, surgiu a ideia de eu ensinar pela internet. Comecei a postar vídeos, fotos, fazer lives e comecei a receber o retorno de mulheres do Brasil todo e até de fora dele, se apaixonando pelo macramê. Foi aí que eu resolvi transformar
todo esse conhecimento em um curso que já está ajudando pessoas do Brasil inteiro e de outras partes do mundo a terem sua vida transformada através dessa arte. Eu percebi que mais do que saber seguir tutoriais, as pessoas precisavam de uma metodologia de ensino que as ajudasse a incorporar o macramê à rotina do dia a dia de forma leve e que mostrasse um jeito de tornar esse tempo criativo, divertido e produtivo. Porque o que eu mais recebo são mensagens de pessoas que assistem todas as minhas lives e tutoriais gratuitos nas redes sociais e ainda não têm liberdade para criar as peças que desejam. Só seguir tutorial não basta, é preciso algo mais. Minha experiência como arte educadora me ajudou a criar um sistema em que as pessoas conseguiam praticar sozinhas em casa, colocavam efetivamente o método em prática e faziam peças lindas de macramê que elas mesmas idealizavam. Foi incrível ver o crescimento dessa verdadeira família do macramê. E hoje nós temos milhares de alunos, milhões de visualizações nos vídeos no meu canal no YouTube e uma equipe que não mede esforços para continuar levando essa informação e ajudar mais e mais pessoas a se encantar pelo macramê. E eu continuo com os conteúdos gratuitos no meu canal no YouTube e nas redes sociais. E talvez você me conheça por conta de algum desses vídeos ou mesmo de uma das minhas lives. E eu fico muito feliz pela repercussão do meu trabalho. Mas eu fico mais feliz ainda em ser reconhecida pelos resultados que eu já gerei para as minhas alunas. Eu digo isso por causa de histórias como da minha aluna Simone. Quando criança, a quinta filha de Adilson e Deusi, Simone, foi levada a uma consulta de rotina com um médico neuropediatra no verão de 1982. Os pais receberam então a notícia que a filha tinha paralisia cerebral. O médico disse que ela não iria andar nem falar. Simone iniciou o tratamento com fisioterapeuta, fonoaudióloga e terapeuta ocupacional. Com 4 anos de idade, conseguiu andar e falava com muita dificuldade. Simone foi sempre uma boa aluna, muito esforçada, e em casa, seus pais sempre a desafiavam a conseguir, vencer, prosseguir. E foi isso que ela fez. Hoje, formada em pedagogia e pós-graduada em educação especial e psicopedagogia, Simone encontra no macramê um refúgio e uma nova fonte de renda. Meu nome é Simone, tenho 39 anos, sou pedagoga e a minha história no macramê veio durante a pandemia. O que me limitou um pouco foi a minha coordenação motor, porque eu tive uma paralisia cerebral e nessa paralisia limitou a minha fala e a minha coordenação motora. Mas desde pequena eu sempre fiz muita fisioterapia, TO, no artesanato. Eu sempre fiz alguma coisa que eu pudesse fazer eu mesmo. Eu sempre procurei. E no macramê, eu tive essa oportunidade de me expressar. Eu não tive dificuldade nenhuma. E pelo contrário, cada dia que passa, melhora mais a coordenação motora fina. Ela está melhorando a cada dia mais. Eu fico muito tocada com essa história. A Simone é incrível. Nem a paralisia cerebral a impediu de produzir suas próprias peças lindas de macramê. E ela hoje está vendendo suas peças e ganhando dinheiro com suas encomendas. Uma das minhas missões de vida é gerar mais e mais histórias como essa da Simone. Por isso eu quero e vou levar a transformação que eu tive para todo mundo que precisar dela. Cada pessoa tem suas limitações, mas eu quero que você entenda que as suas limitações não te impedem de fazer macramê. O meu método serve para ajudar qualquer pessoa, independentemente de qual seja a sua dificuldade. Pessoas com dificuldade de coordenação motora, pessoas com doenças degenerativas, pessoas que só tinham uma das mãos plenamente funcionais. Então imagina como é para você se você tem as suas 2 mãos e os seus movimentos preservados. O método vai te ajudar de todas as formas. Não ache que a sua dificuldade vai te impedir.
Muitas vezes a limitação está aqui, ó, na nossa cabeça. A gente acha que não vai dar conta. E se esse é o seu caso, você está no lugar certo. É aqui que os nós transformam. Os nós que você vai aprender vão desatar nós da sua vida. Aqui na família Escola de Nós, você vai ver que você também pode. Acho que você já notou que em todas as histórias que eu mostrei aqui nessa aula e nas outras histórias que provavelmente você já assistiu, tem muitas outras gravadas em vídeo aqui mesmo nessa página que eu recomendo que você assista. E em todas elas, as alunas seguiram um programa específico de treinamento. Um método com início, meio e fim. Uma ordem pensada para alavancar os resultados com mais eficiência. E eu quero te mostrar como isso é possível para você. Eu vou te falar um pouco mais sobre isso enquanto eu conto para você como você pode transformar alguns dos nós fundamentais do macramê, que a gente aprendeu na primeira aula, em lindas peças de macramê de todos os tipos. Para resolver isso, você vai precisar entender 2 conceitos básicos na arte do macramê. E é isso que nós vamos ver agora. A primeira coisa é te mostrar o que a gente precisa para fazer macramê. E eu vou falar dos tipos de linha que eu mais uso. E depois eu vou te ensinar como calcular a medida dos fios para cada trabalho. Tá pronta? Papel e caneta na mão e vamos começar. Bom, para a gente fazer macramê, a primeira coisa que a gente precisa são as mãos da gente. Isso aqui não dá para substituir. Eu preciso da minha mão, dos meus dedinhos para fazer macramê. Além da minha mão, eu preciso das linhas. E existem linhas das mais variadas, de todas as cores, de todos os tipos, de várias texturas e de várias espessuras. Isso aí é o básico para a gente fazer macramê. Mão e linha. Não tem agulha, nem nenhuma ferramenta que dificulta. São só as mãos e as linhas. Agora, qual a melhor linha para fazer macramê? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Quando eu aprendi o macramê, numa oficina, voltei para casa muito feliz e doidinha de vontade de fazer macramê. No dia seguinte, fui até o armarinho da minha cidade para comprar linha. Cheguei na loja e me deparei com centenas de tipos de linha, de várias cores e espessuras. E pensei, e agora? Qual linha eu compro? Qual a melhor linha para quem está começando a fazer macramê? Pedi ajuda para a vendedora, mas ela não soube me responder. Ela me disse assim, olha, eu estou muito acostumada a vender linha para fazer crochê. Eu sei todas as linhas para crochê, mas macramê não sei não. Eu tive que descobrir sozinha, tive que testar. Eu tive que, por meses, comprar linhas diferentes e ir pesquisando e testando até descobrir quais eram os tipos de linha que funcionavam melhor no macramê. Eu testei praticamente de tudo para poder trazer essa informação aqui para você. E a verdade verdadeira mesmo é a seguinte: ao contrário do que muitos pensam, dá para fazer macramê praticamente com qualquer linha. É isso mesmo. No macramê, podemos usar linhas de todos os tipos e todas as espessuras. Linhas finas, linhas grossas, vale tudo, tudo mesmo no macramê e fica lindo. É claro que cada uma vai ter suas características, vantagens e desvantagens. E na hora certa, você vai conhecer cada uma delas com profundidade. E seguindo o meu método, você vai conseguir determinar você mesma qual tipo de linha é ideal para fazer cada peça que você quiser fazer. Mas hoje eu quero te mostrar quais são as linhas que eu mais uso e recomendo. São linhas deliciosas de trabalhar e que dão um efeito lindo às peças. Mas eu vou te adiantar uma coisa, se você não tiver essas linhas aí na sua casa ou numa loja próxima de você, não se preocupa. Você não precisa disso para começar. Eu vou te provar isso mostrando alternativas que minhas alunas já usaram para começar a aprender, mesmo sem ter qualquer material em casa. E você vai ver que quem quer dá um jeito. Dito tudo isso, eu vou mostrar para você agora os 2 tipos de linha que eu mais uso para fazer macramê. 1. Cordão de algodão. Para mim, é o melhor tipo de linha para quem está iniciando no macramê. Por ser uma linha compacta que não desfia com facilidade, firme para trabalhar, macia, não machuca as mãos, é uma linha forte e muito durável. É a linha mais utilizada no macramê no mundo todo. É a base do macramê moderno.
Você encontra o cordão de algodão em embalagens de 20 metros, 50 metros, 100 metros e em diversas espessuras, de 1 a 10 até 20 milímetros. Os cordões mais grossos, acima de 8 a 10 milímetros, são ideais para suportes de planta mais fortes, para vasos de plantas mais pesados. Já os cordões mais fininhos são ideais para realizar trabalhos mais delicados, chaveiros, mini painéis ou suportes de plantas para plantas menores. É mais comum encontrar o cordão de algodão na cor branca, preta e natural nas lojas físicas e armarinhos da sua cidade, sendo a natural também chamada de crua, a minha favorita. Mas em alguns sites você já encontra o cordão de algodão colorido. O preço é um pouco mais caro, mas vale ousar. Seu macramê ganha outra cara. Eu recomendo o cordão de algodão de 3 milímetros para quem está iniciando no macramê, por ser uma linha macia, compacta, resistente, que não desfia enquanto é utilizada. É uma linha que dá firmeza para quem está começando e dá tranquilidade para quem já é iniciado nessa arte. 2. Barbante. Muitas pessoas me perguntam, pode fazer macramê com barbante? Sim, super pode! O barbante é uma opção barata e acessível. Existem várias espessuras de barbante no mercado. Os mais finos, número 4, 6, 8, por exemplo, servem para fazer trabalhos mais delicados, como franjas em toalhas, colares, pulseiras, até painéis. Os mais grossos, a partir do fio 12, servem para fazer suportes de planta e lindos painéis. O barbante que eu mais gosto é o 24 fios. Você encontra ele em diversas cores e a espessura dele equivale ao cordão de algodão de 3 milímetros. Apesar do barbante 24 fios não ter a mesma firmeza para trabalhar que o cordão de algodão, eu recomendo o seu uso por ser macio, ter várias cores e o macramê fica lindo com ele. Mas atenção! O barbante 24 fios solta bastante pelo e já me causou reações alérgicas. Então, se você for alérgica como eu, pode ser uma boa ideia evitar longos períodos manuseando essa linha ou use máscara. Apesar dessa característica, é um dos meus tipos de linha preferidos, sendo uma boa alternativa ao cordão de algodão. Tenho muitas peças feitas com barbante 24 fios, lindas, lindas, lindas. Esses são os 2 tipos de linha que eu mais uso. Mas eu já usei também fio de malha, sisal, lã, fio sintético, cordão encerado, cordão São Francisco, linha de crochê, enfim, tudo isso dá para fazer macramê. Na minha opinião, a melhor linha para iniciar no macramê é o cordão de algodão de 3 ou 4 milímetros. E depois que você tiver com firmeza, você pode e deve começar a testar outras linhas, fazendo suas próprias experiências. Mas a verdade é que a melhor linha, a melhor mesmo, é a que você tiver aí na sua casa, ou a que for mais em conta no momento, porque você vai praticar e aprender. Se você, por acaso, já tem material aí na sua casa, ou acha que consegue encontrar com facilidade, ótimo, maravilha. Mas se você não tem esse material, tá tudo bem, não se trave por conta disso. Eu quero descomplicar. Eu quero descomplicar esse momento para você saber que dá para fazer macramê, mesmo que você não tenha nenhum material na sua casa. Eu quero substituir essa dificuldade numa facilidade, numa maneira de resolver isso para você. Aprender a improvisar é muito importante no macramê e na vida. E para isso, eu quero te mostrar exemplos de ideias de alunas minhas que passaram pela mesma situação. Na ausência da linha ideal, elas usaram trapos de roupa velha, cadarço de tênis, alça de máscara de hospital. Dá para usar até aquele barbante de padaria, sabe? Que você compra em papelaria. Então, gente, moral da história. Quem quer sempre dá um jeito. Mas, Osana, eu vou ficar improvisando para sempre? Não, claro que não. Lá na Escola de Nós, você vai conhecer a fundo praticamente todos os tipos de linha disponíveis e vai saber exatamente onde comprar cada um deles.
tudo a seu tempo. Por hora, o mais importante é que você comece, que você pratique, que você se divirta e veja que é possível você fazer suas próprias peças de macramê. Mesmo que você não tenha o material certo em casa, mesmo que você ache que tem 1000 motivos para não dar certo, confia. Continua comigo até o final, que os nós vão transformar tudo isso. Faz sentido? Pronta para continuar? Então vamos lá. Depois que já aprendemos os nós e já sabemos que tipo de linha usar, chegou a hora de cortar os cordões para começar o trabalho. Qual a quantidade de linha que eu preciso para fazer meu macramê? Ninguém quer acabar com pilhas e pilhas de excesso de linha quando sua peça termina. Mas ninguém quer ficar sem linha no meio do caminho. Eu acho que isso é pior. Quando a gente faz macramê, inevitavelmente a gente se depara com esse problema. Embora não seja o fim do mundo, é melhor fazer o que puder para tentar evitar isso. Antes de tudo, é preciso entender que o comprimento do cordão a ser cortado para um projeto tem muitas variáveis. Vai depender do tipo de nó, dos espaços entre cada nó, da espessura e do tipo de linha que vamos usar. E numa escala menor, ainda precisamos levar em consideração a espessura da base que será utilizada, além da força que vamos usar para fazer cada nó. Tudo isso altera o quanto de linha seu trabalho vai consumir. E agora, Osana, como faz? Sem estresse. Eu tenho a solução. O procedimento que costuma ser recomendado é a amostragem, que nada mais é do que fazer um pequeno teste com a linha e o nó ou os nós que você escolheu para fazer aquela peça, numa escala menor. Você anota esses detalhes, faz uma fórmula e chega lá no resultado final. Eu tenho um irmão que é engenheiro. Ele é desses que, para pregar um quadro na parede, passa 2 horas e meia planejando. Ele mede com trena, mede com laser, ele faz 2 páginas de conta. E tudo bem, ele é excelente no que faz justamente por conta dessa característica. Tem gente que prefere calcular tudo certinho, nos mínimos detalhes. Se meu irmão fizesse macramê, ele provavelmente mediria cada variável e faria uma equação altamente complexa e ia chegar lá no resultado dele. Mas eu tenho para mim que isso ia ser mais dor de cabeça do que diversão. E é por isso que eu vou jogar limpo com você. Eu não faço assim, não. Mas, Osana, você não faz assim? E agora? Como é que você faz? Para ser 100% sincera, eu costumo calcular assim. Eu olho 2 coisas: o nó predominante no meu trabalho e o tamanho final da peça. Lembra que na primeira aula eu te falei que existem 5 nós fundamentais do macramê? Alguns deles, como o nó de laçada e o nó escondido, são usados para montagem ou acabamento dos trabalhos. Outros são usados para criar os padrões da peça, os desenhos mesmo, e ajudam a gente a saber que medida de linha usar. Esses nós são o nó DNA, que você já aprendeu a fazer na primeira aula, e também outros 2 que você vai aprender em detalhes lá na escola de nós, o nó quadrado e o nó festonê. Não precisa se preocupar com eles agora. Só saiba que, dependendo de qual nó você mais for usar, isso influenciará na medida dos fios. Então, anota aí. Se o nó predominante na peça for o nó quadrado, eu multiplico o comprimento final da peça por 6. E se o nó predominante na peça for o nó DNA ou festonê, eu multiplico o comprimento final da peça por 10. E esse é o comprimento de cada cordão que eu vou cortar. E é isso, simples assim. E por mais que essa não seja uma fórmula super complexa, em geral, ela te dá uma medida de linha muito boa de trabalhar. Mas o macramê não é uma ciência exata. Sempre vai existir uma margem para você adaptar. E sabe o que mais? Tá tudo bem. Eu me preocupo mais em me divertir do que medir cada milímetro. E se você gosta de medir, tá tudo bem também. Você vai sempre anotar a medida que usou para cada peça para usar como referência da próxima vez. Então vamos revisar? A primeira coisa é saber o comprimento final da peça que você quer fazer. Em seguida, verifique qual vai ser o nó predominante nesse trabalho. Se o nó predominante na peça for o nó quadrado, multiplique o comprimento final da peça por 6. Se o nó predominante na peça for o nó DNA ou festonê, multiplique o comprimento final da peça
por 10. E esse é o comprimento de cada cordão que eu vou cortar. Osana, socorro, me perdi, não sei fazer conta. Calma, calma. E é o seguinte, eu também não gosto nada de fazer conta. E é por isso que hoje eu e minhas alunas não fazemos mais conta nenhuma. Meus filhos me ajudaram a desenvolver para a Escola de Nós uma calculadora de medidas de linha que aplica esse cálculo de forma automática. Gente, é uma delícia. É uma das partes do método que mais muda a nossa vida, porque a gente economiza tempo na preparação e ganha mais tempo para se divertir dando os nós. Mas é o seguinte, não precisa ficar nervosa com isso, porque sobrar ou faltar linha não é o fim do mundo. Eu já fiz e desfiz muitas peças para criar um método prático para fazer macramê, mas isso exigiu de mim disciplina e planejamento. Eu fui descobrindo cada detalhe depois de muito treinar e testar cada nó, cada peça. Esse é o caminho para um macramê livre de complicações. O que vai te ensinar mesmo como calcular a quantidade de linha que você precisa para cada peça é a sua prática. Não tem jeito. Até porque o macramê não é uma ciência exata, é uma arte. Então não se engane, você vai errar para cima e para baixo. E sabe o que mais? Não tem problema nenhum. O que eu recomendo fortemente que você faça é anote todos os detalhes. A espessura das linhas, a quantidade de nós que você fez com cada linha, o comprimento das linhas que cortou, tudo num caderninho. Porque você guarda esses dados para um próximo trabalho e começa a desenvolver a sua própria métrica. E na hora de repetir uma peça parecida ou fazer uma encomenda, você já tem essas medidas como referência. Lembre que é melhor sobrar do que faltar. Então, chute sempre para cima. As sobras são facilmente reaproveitadas e reutilizadas em outros projetos. Eu guardo as sobras em um saquinho separado por medida. Tenho saquinhos de 50 centímetros, de 70 e por aí vai. Quando falta linha, também dá para emendar. Eu não gosto muito de fazer isso, até porque nem sempre fica perfeitinho. Mas a beleza está justamente no aprendizado. O macramê não é uma ciência e nós não somos máquinas. Cada uma de nós usa as mãos de maneira diferente. E mesmo que sejamos mais experientes, os nós que fazemos hoje podem não ser exatamente iguais aos de ontem ou de amanhã. Sabe quando a gente faz um bolo muito gostoso? Tem dias que fazemos a mesma receita, mas o bolo não fica bom. O macramê é assim também. Em certo sentido, isso acontece porque imprimimos nossa personalidade em cada nó que damos, em cada peça que fazemos. E é essa a magia do macramê. E não se esqueça, se em algum momento você se sentir desencorajada com um erro de cálculo ou acidente de percurso, em vez de desistir, deixe sua criatividade fluir. A coisa mais importante do macramê é divirta-se. E muita gente pode estar se perguntando, legal, Osana, eu já entendi que eu sou capaz de aprender macramê e fazer minhas próprias peças em pouco tempo, mas eu não sei o que fazer para conseguir ser constante nisso. Eu não sei exatamente quais são os próximos passos. Eu não sei o que eu devo fazer para aprender macramê de forma correta. Eu não sei como aplicar os nós e esses princípios que a gente viu hoje para criar as minhas próprias peças de maneira independente. E muita gente tem me perguntado sobre o meu curso online, a Escola de Nós, me perguntando quando eu vou abrir novas vagas. E o fato é que eu possuo sim uma solução completa para você aprender macramê com tudo que você precisa reunido em um só lugar para te levar aos melhores resultados no menor tempo possível. Eu procurei passar o máximo de valor aqui, mas o nosso tempo é limitado. E por mais que eu queira te mostrar tudo sobre o mundo do macramê agora, é impossível. E as chances são que para alcançar os melhores resultados, você vai se beneficiar muito de um acompanhamento mais de perto. E daqui a alguns dias, eu vou abrir as matrículas da Escola de Nós, que tem um período de inscrições muito limitado. É um treinamento acompanhado por mim e pela minha equipe, para aquelas pessoas que querem verdadeiramente fazer suas próprias peças de macramê sem depender de tutorial. Mais para frente, eu vou falar mais sobre essa solução.
Mas por enquanto eu queria que você aproveitasse todo esse conteúdo gratuito que eu te passei e interagisse com a gente lá na comunidade do nosso evento no Facebook. Nesse grupo você vai poder compartilhar os exercícios que fizeram ao longo da semana, tirar dúvidas e trocar conhecimentos. Esse grupo vai ficar ativo somente durante a semana do evento, então não perde essa chance de participar. Eu e minha equipe vamos estar lá ao longo de toda essa semana trocando ideias e tirando dúvidas. E o dever de casa hoje é o seguinte: eu estou deixando aqui embaixo nessa página um treino complementar, onde você vai exercitar comigo os nós fundamentais do macramê, usando os tipos de linha inusitados para provar que não há limites para quem realmente quer aprender macramê. É um exercício muito divertido e eu vou adorar ver as fotos dos seus experimentos. Coloca lá na comunidade, tá bom? Rola a página aqui para baixo e dá play no vídeo para fazer esse treino junto comigo. Lembrando que se não tiver material, não tem problema nenhum. Assiste também para perceber como tudo é muito simples, mais simples do que você imagina. E não fica muito preocupada se nesse início você não conseguir deixar os nós muito bem alinhadinhos. Valoriza o seu trabalho e lembra que você tem todo um caminho pela frente. E nós vamos juntas nesse caminho até o final. Além disso, eu coloquei aqui embaixo nessa página depoimentos de pessoas comuns como eu e você, que começaram do zero e hoje fazem suas próprias peças sem depender de ninguém. Eu quero te desafiar a assistir esses depoimentos e colocar lá na comunidade qual foi o depoimento que mais te marcou e por quê. Combinado? E se prepara, porque na próxima aula eu vou te mostrar como é possível transformar o macramê em fonte de renda. E ainda vou fazer com você o passo a passo de um suporte de planta precioso. Essa peça é super fofa e ideal para decorar a casa, dar de presente ou mesmo vender e já começar a fazer aquela renda extra. Nós vamos fazer essa peça juntas aqui, mão na massa mesmo. E mais, eu vou disponibilizar para você o arquivo com a fórmula desse macramê. Literalmente uma folha do meu caderno pessoal, onde eu anoto todos os detalhes das peças que eu faço. Então, mesmo se você não tiver nenhum material em casa, você pode assistir, baixar a fórmula e guardar para executar quando quiser. Se você quiser fazer a peça junto comigo, já vou te passar um dever de casa. Já separa aí o seguinte material: uma argola de madeira de mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, 2 cordões de 2 metros e 2 cordões de 60 centímetros. E lembra do que a gente falou na aula de hoje, né? Não ter o material ideal não é problema. Lembra do poder da improvisação. Eu vou usar cordão de algodão de 3 milímetros, mas você pode usar o tipo de linha que você tiver em casa, tá bom? E se você não tiver argola de madeira específica, pode improvisar também. Só é importante que seja uma base resistente para aguentar o peso da planta. Combinado? Ah, e não esquece de baixar o PDF da aula no botão aqui embaixo e de me seguir nas minhas redes sociais, porque lá eu posto muito conteúdo para quem está nessa jornada de fazer as suas primeiras peças. Então, me segue, se inscreve no meu canal no YouTube e eu vejo você na aula 3. Até lá! Meu nome é Cleide Costa, tenho 64 anos, moro em São Bernardo do Campo. Um dia, vendo no Facebook, me chamou a atenção aquela voz suave, aquela voz gostosa de ouvir da professora Osana. Me apaixonei já pela voz. O que eu fiz? Eu falei, deixa eu ver o que é isso daqui. O que é esse tal de macramê, que é uma coisa assim muito antiga que já tinha na minha cabeça, pois a minha mãe falava muito em macramê. E ela gostaria muito de aprender macramê e não teve a oportunidade, porque na época eu não me interessei, porque eu falei, não sei fazer nada, nunca fiz nada na vida, eu vou fazer macramê, mãe? Não sei, E nunca dei oportunidade, nem para mim e nem para ela, Mas aí, com o passar do tempo, Deus acho que deu uma luz para mim e me colocou a professora Osana na minha frente, Aí eu falei para o meu esposo, Tony, eu me inscrevi para fazer a semana do macramê, vamos ver o que vai dar, Ele falou, tenta, Clê, eu sempre te incentivei a fazer alguma coisa, Mas eu não sei nada. Ele falou, mas tenta, Foi aonde eu comecei. Eu peguei, me inscrevi, comecei a ver as aulas e comecei a me interessar.
Falei, nossa, coisa legal, não é difícil, não é tão coisa assim do outro mundo que ninguém possa fazer, né? Porque a gente fica com esse receio, né? Quando as pessoas falam que não sabe, que não é difícil, ou que não, você não tem cabeça para isso. E eu pensava, eu acho que eu não tenho cabeça para isso, 64 anos, vou aprender o que agora, né? Mas não, gente, todo dia é dia de aprender, todo dia é dia de a gente evoluir mais, né? Em tudo, né? A gente sempre pensa que a gente não tem idade, ou que a gente não pode, mas a gente pode sim. Eu tenho essa peça que eu fiz, é uma peça com os corações, é um painel, né? É uma peça que para mim assim, eu tenho um sentimento muito profundo, porque eu fiz ela para minha irmã. Então, essa peça eu fiz assim com muito carinho, foi muito gostoso de trabalhar, porque quando você trabalha com amor e com o coração, o resultado é esse daqui. E fiz também esses dias essa outra pecinha aqui, que eu amo, porque eu amo o Natal. Recebi muitos elogios das amigas, né? Fiquei muito feliz, porque é gratificante demais a gente poder fazer um trabalho e ser reconhecida. Então, estou amando tudo isso. O meu nome é Mia, Mariana, mas conhecida por Mia. Tenho 35 anos. Eu vendo desinfetantes, produtos de limpeza e desinfecção. Depois de entrar para a escola de nós, eu abri a minha página no Instagram no início de maio e em cerca de 20 dias já vendi 6 peças. Tenho uma lista de encomendas por realizar, nas quais somente uma condição, que é as entregas são sem prazo, porque a criatividade não tem prazo. E toda a gente aceita, e tenho tido muita adesão, porque as pessoas adoram coisas em macramé. E eu acho, isto é a minha opinião, eu acho que, não sei se por causa da pandemia as pessoas começaram a olhar mais para dentro. Antes da pandemia as pessoas adoravam ir a lojas e o consumismo falava mais alto. Eu acho que neste momento as pessoas apreciam realmente peças únicas nas suas casas. As pessoas querem ter peças únicas nas suas casas, porque são especiais, fazem sentido. E há muita gente que me pede isso. Peças em macramé porque são únicas para mim. Esta peça é especial para mim por este motivo. Há algum tempo atrás eu apanhei uma pena, que eu vou tentar mostrar, que está aqui, e teve aqui na minha secretária durante anos, mas eu tentei encaixá-la porque no fundo esta peça significou o meu bebê que eu perdi e nunca vai sair daqui de casa, vai ficar sempre aqui. Meu nome é Adriana França, eu tenho 46 anos, sou do Rio de Janeiro. E quando a gente se deparou com a pandemia, eu me vi um pouco sem... Eu não, a maioria das pessoas do mundo se viram um pouco sem chão. E eu estava acostumada com uma vida muito ativa, todos os dias sair de casa. E com a pandemia a gente ficou sem saber o que fazer. E eu sou agrônoma, gosta de plantas, então muitas pessoas começaram a cuidar de plantas em casa e eu comecei a cuidar de planta. Então uma coisa puxa a outra, eu comecei a pesquisar planta e comecei a ver os suportes de planta, suportes de macramê, e eu comecei a pesquisar macramê, o que era suporte de planta, macramê, e apareceu a Osana no meu feed, começou a aparecer muitas vezes, eu comecei a me interessar, porque a Osana tem um jeito de falar que te acolhe, é uma pessoa que parece que te pega no colo no momento de aflição, que todo mundo estava, né? E foi assim que eu comecei a ver os vídeos, comecei a me interessar, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre duvidei da minha parte de habilidades manuais, né? Quando eu me inscrevi no curso, eu achei que eu não iria dar conta. Mas eu falei assim, como eu sou uma pessoa que gosta de algumas coisas, de provar que eu posso, eu me inscrevi. E foi assim que eu comecei a minha paixão pelo macramê. As pessoas que ainda não tiveram contato com o macramê, eu posso dizer que porque após a pandemia foi o primeiro contato que eu tive, né? E uma coisa que modificou em mim foi a minha autoestima. Eu olho, às vezes eu faço uma peça, eu fico tão orgulhosa da pessoa que fez, que sou eu mesma, eu fico tão satisfeita, então não tem dinheiro que pague esse tipo de investimento. E você se sentir capaz. Como a minha psicóloga fala, que é a Adriana antes e o depois do macramê. Porque a gente aprende a desatar nós, aprende que você errar hoje, você pode consertar. Tudo é parte do nó. Então, isso é grandioso do ser humano. Então, o macramê
me fez enxergar esse tipo de visão. Se eu não tivesse entrado na Escola de Nós, eu ainda estaria sonhando em ter o meu suporte de planta. Eu estaria ainda sonhando em um dia poder... Será que eu seria capaz de fazer? Essa é a grande diferença, porque hoje eu sou capaz de fazer. Para mim já me falta espaço com os meus suportes de planta. Então hoje a diferença que eu tenho é que eu posso fazer. Eu posso fazer qualquer coisa, qualquer trabalho. Basta eu me empenhar. Eu tenho muito orgulho de uma peça que eu fiz essa semana, e essa peça eu vou mostrar para vocês, que foi essa mandala. Essa mandala, você pode ver um sol que reflete a claridade, que é a nossa luz e que é a nossa vida. Essa mandala, eu vou colocar um espelho, né? Ainda vou terminar. E essa mandala reflete tudo que eu quero para mim, que é luz, aconchego do sol, e que todas as vezes que eu me olhar nesse espelho, eu vejo a capacidade que eu tenho de fazer o que eu quiser. Então, é a parte mais gratificante do curso, é essa, você poder fazer uma peça e essa peça refletir você. Você que estava escondida, você que estava esquecida. É isso que é o mais importante hoje do que eu posso tirar do curso.